Bom, pessoal, com relação ao sentido dos vertebrados, a gente vai perceber que esses grandes grupos, né, dos vertebrados aí, do qual estão classificados os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, eles vão apresentar diferentes estruturas e estratégias para poder perceber o ambiente ao seu redor. Então, isso vai estar sempre relacionado aos órgãos dos sentidos, né, que são 5. A audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato, certo? Com relação à audição, então, os animais vertebrados, eles contam com a estrutura, com um órgão conhecido como a orelha, né? A orelha, então, ela tem a capacidade de captação das ondas sonoras. É ela que vai alertar, por exemplo, o indivíduo de eventuais perigos, indicar oportunidades e facilitar a sua comunicação, tá certo? Uma vez que ele só consegue se comunicar quando ele consegue captar o som de que é transmitido. Com relação aí aos mamíferos, já que a gente está falando das orelhas, né? A gente acaba dividindo aí o sistema auditivo em 3 regiões. A orelha externa, certo? Que compreende estruturas chamadas pavilhão e o canal auditivo. A orelha média, que é onde estão inseridas a membrana timpânicas e os 3 ossículos que acabam vibrando para poder captar o som. E a orelha interna, certo? Que é onde estão as células sensibilizadas pelas vibrações. E é elas que vão transmitir a informação aí nos impulsos nervosos, através dos impulsos nervosos, certo? Então, presente aí nos vertebrados, nós contamos aí com essas 3 estruturas que compreendem o sistema auditivo. Com relação aos peixes é um pouco diferente, né? Os peixes, eles não têm orelha, então eles acabam utilizando o que nós chamamos de linha lateral. É através da linha lateral que esses peixes vão conseguir captar as ondas transmitidas pelas correntezas do mar, né? Uma vez que essas ondas sonoras que estão passando pela água, fica mais difícil de ouvir, né? Mesmo que se esse animal tivesse, por exemplo, uma orelha, né? A gente não consegue captar e separar os sons que estão lá no mar, né? Embaixo da água. Então, por essa razão, eles acabam tendo como a audição esse mecanismo chamado de linha lateral. Com relação às aves, nós só contamos aí com a membrana timpânica. Então, as aves, né, os anfíbios e também os répteis, eles contam somente com a membrana timpânica, que tem como função aí transmitir as vibrações para a orelha interna, onde segue depois, posteriormente, para o sistema nervoso central, que vai ser identificado o tipo de som que vai ser trabalhado. Então, muito interessante, né? Com relação, então, ao sentido dos vertebrados no que diz respeito à audição, a estrutura, o órgão principal aí relacionado com a audição é a orelha, que está presente nos mamíferos, que tem, por sua razão, o sistema auditivo dividido em 3 regiões: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. No caso dos peixes, eles contam com a linha lateral, que vai funcionar de vibração para poder captar os sons que vêm do mar. E no caso das aves, dos répteis e dos anfíbios, eles contam somente com a membrana timpânica, que vai ter a função aí de transmitir as vibrações para a orelha interna, que vai seguir como informação aí ao sistema nervoso, tá certo? E a emissão de sons, pessoal, ela está muito relacionada também com a captação do som, que é a audição. Então, uma pessoa, por exemplo, ela consegue falar bem, ela consegue pronunciar bem as palavras, ter boa dicção, a partir do momento também que ela consegue ouvir bem, certo? Então, por exemplo, um mudo, ele na verdade ele é mudo porque ele não consegue identificar as palavras, né? Porque ele não ouve, né? Porque se ele ouvisse, com certeza ele também conseguiria transmitir o som daquela palavra que está sendo falada para ele, certo? Então, por exemplo, aqui nessa parte de sons, a gente pode elencar essa função também
com o sentido da audição, tá certo? Então, por exemplo, alguns animais acabam emitindo frequências de som muito baixas, que só animais da sua mesma espécie conseguem captar este som. O cachorro, por exemplo, ele tem um sistema auditivo muito bem apurado. Ele consegue, por exemplo, escutar sons que nós, seres humanos, não temos a capacidade de distinguir. E outros animais também, como relação aí o morcego, o boto cor-de-rosa, as baleias, esses animais acabam liberando o que nós chamamos de ecolocalização. O que significa isso? Esses animais, quando eles vão emitir os sons, eles mandam esses sons por ondas de frequência muito altas, que são as chamadas ultrassons. E essas ultrassons conseguem atingir grandes distâncias. Então, por essa razão, que esses animais conseguem se locomover muito bem. O morcego, por exemplo, é um animal que ele não enxerga muito bem, ele não enxerga quase nada, mas ele consegue voar e se distanciar dos obstáculos por conta desses ultrassons. Ele emite o barulho dele e esse barulho vai ter um tempo para chegar num obstáculo, que pode ser uma parede, e retornar para ele. Se esse som retornar para ele muito rápido, é sinal que ele está próximo da parede, então ele tem que desviar o seu voo. Se esse retorno, esse eco, demorar para voltar para ele, é sinal, então, que ele está longe de algum obstáculo que possa ali prejudicá-lo no seu voo, certo? E a mesma coisa vai acontecer com esses outros animais aí, como eu destaquei, os animais marinhos, né? As baleias, elas, por exemplo, elas são muito inteligentes, porque elas conseguem distinguir uma ecolocalização da sua espécie. Então, por exemplo, se é um filhote chamando a mãe, embora para nós, no nosso ouvido humano, pareça ser um som igual ao das outras baleias, a mãe, dali do caso, a mãe baleia, consegue saber se o som que está sendo emitido é do seu filhote ou não. Tudo isso graças ao sistema auditivo bem desenvolvido e também essa emissão de som muito bem desenvolvida, tá certo? Muito interessante. Bom, com relação à emissão de sons, né, no caso aí por parte dos mamíferos, a estrutura responsável aí por emitir o som é a estrutura chamada de glote, certo? Que é uma estrutura que é localizada lá na nossa região da nossa traqueia, no fundo da nossa garganta, né? E é ela que consegue produzir a amplificação vocal. Então, todos os mamíferos, de modo em geral, eles emitem o som através da estrutura chamada glote. No caso dos pássaros, a estrutura recebe outro nome, né? É a siringe. Então, no caso das aves, a estrutura responsável pela emissão de sons é a siringe, tá certo? Outros órgãos dos sentidos bem relacionados é o caso do olfato e do paladar. Então, por exemplo, quando a mãe está lá cozinhando, fazendo aquele feijão fresquinho e vem aquele cheirinho, parece que você já sente o gosto daquele feijão que a sua mãe está preparando, né? E isso acontece porque, como eu falei, o olfato e o paladar são órgãos dos sentidos que eles estão bem relacionados. Outro exemplo para a gente exemplificar a relação que existe entre eles é o fato de quando a gente está doente. Pode perceber que quando a gente está com o nariz, por exemplo, entupido, que a gente está gripado, né? Que o nosso nariz está prejudicado, o nosso olfato está prejudicado, o nosso paladar também acaba sendo alterado. A gente não consegue sentir direito o gosto dos alimentos, tá certo? Bom, com relação ao olfato, os animais, então, os vertebrados, acabam utilizando uma estrutura chamada nariz, né? Onde lá nas narinas, que é o interior do nariz, vai acontecer a captação do cheiro, né? Que também vai ter receptores que vão ser especializados para poder identificar o cheiro, né? Uma coisa muito interessante que eu gosto de falar sempre é que o olfato, ele é algo que o nosso cérebro consegue memorizar. Então, por exemplo, quando a gente acaba um perfume
e a gente consegue lembrar da fragrância que aquele perfume tinha, é porque o seu olfato conseguiu, através dos receptores, mandar essa informação para o cérebro para poder ficar guardado ali no sistema de memorização. Tá certo? E com relação ao paladar também, é o mesmo processo. Existem ali os receptores responsáveis por fazer a identificação do paladar e ela também consegue ser memorizada. Por isso que também quando a gente está com vontade de comer alguma coisa, a gente lembra do gosto daquele alimento, tá certo? Bom, voltando e falando aí a respeito do olfato, como eu falei para vocês, alguns outros animais acabam utilizando o olfato também como localização, né? Para poder se localizar, para poder, inclusive, identificar a sua presa. É o que acontece, por exemplo, com as cobras, né? As cobras, elas possuem um órgão chamado órgão de Jacobson. Deixa eu ver onde está aqui. Que é o órgão de Jacobson. Esse órgão de Jacobson, pessoal, é um órgão que está localizado próximo das fossetas das serpentes, ou seja, no interior ali do céu da boca da serpente. Então, quando ela coloca a língua para fora, ela está fazendo um movimento de tato, porque ela está reconhecendo o lugar. E para ela sentir o cheiro, o gosto daquele ambiente, né, ela precisa colocar essa língua no céu da boca. Lá no céu da boca, ela consegue ter os receptores que vão ser mandados para o seu sistema nervoso e ela vai identificar se é, por exemplo, é uma presa ou se é um local que ela está acostumada a ficar, certo? Mas então, a estrutura responsável por fazer isso e que está presente na língua das serpentes são os chamados órgão de Jacobson. Com relação aos demais seres vivos, destacando os mamíferos, né? Agora falando do paladar, o paladar ele apresenta para a gente a função da identificação dos gostos, né? Então o principal órgão responsável por identificar o paladar é a língua. E a língua ela conta com 2 tipos de papilas, que são esses receptores responsáveis por identificar o gosto dos alimentos. São as papilas tácteis, que são as responsáveis por identificar a textura do alimento, se ele é um alimento macio, se ele é um alimento duro, rígido, se é um alimento que está quente, se é um alimento que está frio. E as papilas gustativas, que vão ser aquelas responsáveis por identificar os gostos, como o doce, o salgado, o amargo, o azedo e, em outros casos aqui, o umami, certo? Tudo isso vai estar presente em várias regiões da língua. Então, por exemplo, o doce ele está localizado na ponta da língua, né? E é onde a gente consegue ter maior percepção do doce. O salgado ele está localizado na região mais nas laterais, certo? Enquanto que o amargo e o azedo estão presentes na região mais a fundo da boca, da língua. Por isso que quando você toma um remédio ruim, você sente o gosto ruim lá no fundo da boca e não ali na ponta, certo? E no caso aqui do umami, é o que é responsável por exemplo, identificar alimentos ricos aí em presenças de glutamato de monossódico, né? Que são encontrados em alimentos ricos em proteínas, em fungos e em alguns vegetais, como o tomate e o aspargo. Tá certo? Bom, com relação à visão, né? A estrutura aí, o órgão principal, né, relacionado à visão, são os olhos, né? E os olhos, eles têm essa capacidade de captar as imagens através aí da água, do ar, do ambiente em que está sendo ocupado pelo animal. Os vertebrados, de modo geral, eles possuem uma visão que nós chamamos de visão binocular. O que significa isso? Significa que ele possui aí 2 olhos, tá certo? Do qual ele consegue ter uma visão frontal, que é uma visão de frente, e uma visão lateral, que é uma visão dos lados, tá certo? Com relação à sua visão, né, os animais vertebrados, eles contam aí com 2 tipos de células, né, que são os cones, que são as células responsáveis pelas as cores, do qual nós enxergamos, né?
e sabemos que alguns animais, por exemplo, são ausentes desses cones e por essa razão, então, acabam enxergando só de forma acinzentada, como é o que acontece, por exemplo, com os cachorros. E contamos com outro tipo de células que são as chamadas bastonetes, que são as células responsáveis aí pela iluminação. Então, por exemplo, os gatos, eles têm bastante presença desse tipo de células porque eles são animais que conseguem andar muito bem, se locomover muito bem em regiões mais escuras. Nós temos também presença de bastonetes, mas no nosso caso, a nossa quantidade não é, por exemplo, tão suficiente para você conseguir andar, por exemplo, num local totalmente escuro, sem iluminação, tá certo? A visão também é um sentido que permite com que os animais consigam ter o seu através dos instintos de caça e de defesa, né? Então, por exemplo, algumas águias, elas conseguem avistar a sua presa a vários quilômetros de distância, mesmo sobrevoando. E algumas presas também conseguem ter um campo de visão muito grande para poder localizar o predador e tentar fugir para também não ser predado, né? Uma outra característica presente aí nos vertebrados é que alguns vertebrados possuem uma visão que são adaptadas a viver em clima noturno, como é o que acontece com as corujas, né? E alguns animais são adaptados a viver, por exemplo, a grande maioria, né? Na verdade, são adaptados para poder viver em ambientes diurnos. Então, como eu falei para vocês, alguns animais, eles possuem o tato mais desenvolvidos, como é o que acontece, por exemplo, com as serpentes, que conseguem detectar as suas vibrações pela língua. Então, o seu tato está localizado na língua. Então, ali já não funciona como paladar, mas sim como uma função de tato, né? Que é a presença do órgão de Jacobson, qual é mandado ao palato da cobra, né? A região ali do céu da boca da cobra, do qual ela consegue ter a percepção e a identificação da sua presa, tá certo? No caso dos seres humanos, os receptores também acabam se concentrando mais na região das palmas das mãos, na sola dos pés e também nos lábios, tá certo? Bom, pessoal, o assunto da nossa aula, então, referente aos estímulos nos seres vivos, fica por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido bem aí. Como eu falei para vocês, procurem copiar o resuminho que eu deixei, porque isso acaba facilitando bastante na hora de estudar, tá certo? É isso aí, muito obrigado.